Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula Operações com frações e dízimas periódicas. Na aula anterior, vimos aqui operações com números decimais finitos. Agora vamos em frações e dízimas periódicas, né, tendendo ao infinito. Olha só o que eu preparei para este raciocínio, para essa aula. Olha só. Frações. Vamos lembrar direitinho aqui o que é fração. O número racional, ele surge de uma fração, né? A dividido por B, o A inteiro, B também inteiro, B diferente de zero. Vamos estudar um pouco mais essa fração e vamos ver aqui as dízimas periódicas. Olha só. Uma fração é a parte de um todo, é a forma que expressamos uma divisão de dois números inteiros. Então, para A e B inteiros e o B diferente de zero, nós temos aqui o numerador, temos o denominador, temos aqui a divisão. Então, uma fração é uma divisão, é uma razão, uma relação de A com B e B diferente de zero. Representação. Considere o retângulo dividido em 4 partes. A parte destacada representa 3 em 4, ou seja, 3/4. Assim, ó, se eu colocar um desenho, tá vendo? De 4 partes, 3 em 4 está destacado, está em vermelho. Então, essa representação aqui, colorida em vermelho, representa 3/4, que se eu dividir 3 por 4, eu vou chegar em 0,75 ou 75%. Vamos mais, ó. Então, observe que ao dividir o círculo em 4 partes iguais, nós podemos perceber a fração correspondente a cada parte destacada. Olha aqui, se eu pegar o círculo em 4 partes, em azul eu tenho uma fatia de 4, então eu tenho 1/4. Observe que se eu continuar dividindo em 4, eu tiver duas fatias, ó, eu tenho 2 em 4, 3 em 4, 4 em 4 ou 1 inteiro. Então, a fração ela é muito comum também a gente fazer esse tipo de representação. Retângulo, o círculo. Na estatística, usa muito o gráfico de setor, né? Que é o círculo ali e as divisões, né? Também chamado de gráfico de pizza. Então, aqui é uma fração, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Vamos entender um pouco mais sobre frações. O que são frações equivalentes? Duas frações são equivalentes quando expressam o mesmo valor, ou seja, representam a mesma parte do total, do todo. Então, olha só, se eu pegar uma circunferência aqui, né, a parte interna, um círculo, e dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, imagine a pizza, que você vai dividir em 8 fatias. Né? Eu tenho duas fatias coloridas. Olha só. Então, eu tenho 2 em 8. Agora, olha essa representação. Né? Aqui eu dividi em 4 partes. Eu tenho uma parte dessas 4. Olha aqui, essas duas frações são chamadas de equivalentes. O 2/8 e 1/4. Por quê? Porque elas representam a mesma quantidade. Olha só, observe que se eu dividir por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, 8 por 2 dá 4. Então, 2/8 é o mesmo que 1/4. Então, se eu sentasse, né, para comer uma pizza e comesse 2 partes de 8, seria a mesma quantidade que outra pessoa comesse uma parte de 4. Né? Então, mesma quantidade. Frações equivalentes, 2/8 e 1/4. Outra representação. Se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 4 partes de 8. É o mesmo que eu representar 2 partes de 4. Aqui, ó, observe que se eu dividir por 2 também, ó, 4 por 2 vai dar 2 e o 8 por 2 também dá essa fração. E se eu dividir por 2 novamente, eu teria meio. Então, observe, eu poderia colocar uma outra representação, se eu precisasse, né? De um círculo dividido ao meio. Então, eu falo que 4/8 é equivalente a 2/4, que é equivalente a meio. Então, seja aqui ou aqui, eu comi metade da pizza, né? Vamos dizer assim, 4 partes de 8, ou 2 partes de 4, ou ainda metade de uma pizza inteira. Aqui está. Frações equivalentes, então, são frações que têm o mesmo valor. O que é uma fração irredutível? Fração irredutível quando não admite mais simplificação entre o numerador e o denominador. Por exemplo, o 2 e o 3, eu não consigo simplificar mais, está na sua forma redutível.
né? Irredutível. O 7 com 9, eu não consigo simplificar mais. O 4 com 7. Então, aquelas frações que eu simplifico o numerador com o denominador, até o momento em que eu não consigo simplificar mais. Isso é a forma irredutível. Frações próprias são frações em que o numerador é menor do que o denominador. O numerador é menor do que o denominador. Então, ó, 2 sobre 3 é própria, 7 sobre 9 é própria, 4 sobre 7. Peguei outros exemplos aqui, ó. 2 sobre 5, 7 sobre 8, 21 sobre 57. O numerador é menor que o denominador. Frações impróprias é o contrário. São frações em que o numerador é maior do que o denominador. O de cima é maior do que o de baixo. Exemplo. 7 é maior do que o 5, ó. O 9 é maior do que o 8, 61 com 57, aqui em cima, ó. São frações impróprias. Fração aparente é uma fração imprópria, ou seja, o numerador é maior do que o denominador, em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Exemplo. 8 sobre 4, o 8 é múltiplo do 4, que é o 2. Outro exemplo, 12 sobre 4, é uma fração aparente, é um número inteiro, ó. 15 sobre 3 aqui, ó, dá 5. Tá vendo? Então, frações irredutíveis é aquela que foi simplificado o numerador com o denominador até sua forma irredutível. Frações impróprias, o numerador é menor do que o denominador. Frações impróprias, o numerador é maior do que o denominador. Fração aparente, ela é imprópria, o numerador é maior do que o denominador, só que a divisão dá um inteiro, tá? Então, fique atento aqui, frações próprias, numerador menor do que o denominador. Impróprias, numerador maior que o denominador. Aparente, ela é imprópria, ela vai resultar no número inteiro, e a divisão aqui, né, ela vai ser um múltiplo, o numerador é múltiplo do denominador. Tranquilo, tudo bem. Vamos mais. Fração mista. Também conhecida como número misto, a fração mista é constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, olha aqui, ó. A gente representa assim, ó. A gente lê 5 partes inteiras e 1/3 dessa parte. Então, é 5 inteiros e 1/3. 5 inteiros mais 1/3. E eu posso tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 1, que dá 3. E 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Então, se eu falar para você que o número misto 5 e 1/3 significa 5 partes inteiras e 1/3 de uma dessas partes. Eu poderia fazer a conta aqui rapidamente, assim, ó. Observe que eu separei a parte inteira com a parte fracionária, tirei o mínimo múltiplo comum. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Mas eu poderia fazer direto aqui, olhando aqui, ó. Olha aqui, pessoal, ó. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Sobre 3, eu cairia aqui, ó. Então, posso pensar o número misto dessa forma. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16/3. Eu posso também representar, né, aqui em termos de fração, ó, em termos de desenho. Então, a fração mista nos 5 círculos vermelhos mais 1/3. Então, olha aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes inteiras e 1/3 dessas partes está aqui. Essa em desenho, né, eu representaria 5, o número misto 5, 1/3, né? 5 inteiros e 1/3 dessas partes. Vamos mais, pessoal. Exercício primeira questão. Em cada círculo, considere as divisões iguais e escreva a fração irredutível correspondente. Então, vamos considerar que aqueles cortes ali me deu ali setores circulares idênticos, né? Então, a letra A eu estou dividindo exatamente ao meio. Então, qual é a fração aqui, ó? Em azul, 1 de 2, né? 1 sobre 2. Aqui, ó, 1 de 3 partes. Aqui, 1 de 4 partes. 1 de 5 partes. Uma parte de 5. Aqui, 2 partes de 4 divididas, ó, 2 em 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 em 4. Observe aqui, pessoal, volta aqui um pouquinho. Observe que a letra A e a letra E, elas são frações equivalentes. Ó, 1 em 2 é o mesmo que 2 em 4. Vamos colocar aqui, ó. Né? Se eu simplificar, fica irredutível aqui, ó. Já que pediu irredutível. Então, eu vou escrever aqui também, ó.
A e E são frações equivalentes. A letra A e a letra E são frações equivalentes. A letra B e F também, ó. A letra B e F também. Observe que aqui eu tenho 6, eu tenho 2 em 6. E se eu simplificar também, ela fica irredutível 1/3. Então, a letra B e a letra F também são frações equivalentes. Né? Eu vou escrever aqui, frações equivalentes. Agora, observe que aqui não é equivalente, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 5 em 8. E aqui eu tenho 3 em 10. E aqui agora eu vou escrever que ó, B e F são frações equivalentes. Dá uma olhada nessa primeira questão. Veja se está ok. Em que B e F têm o mesmo valor. Então, quando eu simplificar, torná-la irredutível, eu tenho frações equivalentes na B e F. Eu não posso falar o mesmo da letra C e a letra G. Não posso falar o mesmo da letra D e letra H. Né? Aqui é 3 em 10, aqui é 5 em 8. Então, olha como é importante também o desenho, você enxergar a representação dessas frações. Então, fração é uma parte do todo. Fração é uma parte do todo. Tudo bem nessa primeira questão? Agora, olha só, eu trouxe duas questões do Enem, mas duas questões do Enem muito parecidas. Olha só, muito parecidas, pessoal, olha só. Eu trouxe aqui a questão número 2, o Enem 2015. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Estou grifando já. Importante você lendo a questão e já ir grifando. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta de uma mesma, a primeira carta, a da mesa, e a segunda, ó, a primeira carta da mesa, e a segunda, uma carta na mão do jogador que tenha um valor equivalente a descrito na mesa. Então, vai se virar a carta da mesa, tá aqui, ó, carta da mesa, 6/8. E aqui a mão do jogador que tem que ser equivalente à carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada da mesa e as cartas da mão do jogador, como estão no esquema. Então, tá aqui, carta da mesa, que é a mão do jogador. Segundo as regras do jogo, quantas cartas na mão desse jogador, quantas cartas aqui, ó, podem formar um par com essa carta da mesa. Ou seja, quantas cartas da mão do jogador, que está aqui do meu lado, aqui, ó. Tá aqui o jogo de baralho, pegar as cartas aqui na mão. Quantas cartas aqui são equivalentes a 6/8? É isso que está perguntando. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas, como foi aqui no texto. 9 cartas. Então, veja bem, pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou entender os 6/8 primeiro. Se eu simplificar isso aqui por 2, em cima e embaixo, ele é equivalente a 3/4. Então, 3/4 tem? Ó, tem 3/4. Eu já sei uma carta que tem. 3/4 tem. Mas observe o seguinte, se eu dividir 3 por 4, bem aqui em cima de mim, aqui, ó. Ó, quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Ele não cabe, escreva, não cabe, 0. Aqui, ó, em cima. Não cabe. Então, eu vou pegar a vírgula que está aqui, vou andar uma casa para cá, vai virar 30. Então, eu vou colocar um 0 aqui e vou andar a vírgula aqui também, ó. Então, vou colocar uma vírgula aqui. Então, 0 aqui, vírgula aqui, ó. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? 7 vezes 4 vai dar 28, subtraiu, sobrou 2. Eu vou abaixar outro 0 aqui. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5 vezes 4, 20, subtraiu 0, ó. Aqui, ó. 0,75. Então, vamos voltar lá naquela conta lá na frente. Então, 3 sobre 4 é 0,75. Tem 0,75? Tem aqui, ó. Ó, e 0,75 é o mesmo que 75 por 100. Né? 75 dividido por 100, uma, duas casas lá, ó. Que é o mesmo que 75%. 75% é 75 por 100, que é 0,75. Então, quantas representações iguais eu posso formar o par com essa mesa? Vamos lá, 75%. Vamos marcar ele aqui, ó. Marco 75%. Tem mais? Ó, 3,4 não, 34 não. Ó, 0,75, marca ele aqui, ó. O que mais? 4,3 não, 7,5 não. Cuidado, hein, gente, com esses valores. Mas o 3/4 sim, aqui, ó. Então, o 6 sobre 8
O 3 sobre 4, 0,75, 75%. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui que formam um par equivalente com a carta da mesa. Então, resposta alternativa de letra E. Pessoal, questão do Enem 2015. Agora, olha que interessante, a próxima questão, também do Enem, semelhante a essa questão. Bem semelhante, com valores semelhantes. Então, dá uma olhada aqui na próxima questão que caiu no Enem. Veja se a habilidade explorada não é a mesma. Né? Se o raciocínio aqui... Olha só a próxima questão. Ao invés de trazer cartas de baralho agora, com a razão 6/8, 3/4, 0,75, 75%, ao invés de carta de baralho, em 2019, o Enem trouxe uma questão com pinos de boliche. Olha aqui, mesmíssima estrutura. Vamos ler a questão. Enem 2019, PPL. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. Então tá aqui, ó, 6,8, 9 sobre 12, 34%. Olha, questão bem semelhante à outra, que era a carta de baralho, agora são pinos de boliche. Vamos lá. O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas. Então, peraí, o aluno vai marcar ponto de acordo com a soma das quantidades. Beleza. Beleza. Então, voltemos aqui. Se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. Então, se 2 rótulos representam a mesma quantidade, apenas um entra na contagem dos pontos. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha um rótulo 6,8. Tem um 6,8 aqui, ó. Ele derrubou essa aqui, ó. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter a pontuação igual a qual a quantidade máxima de garrafa para que ele obtenha 7,55 de pontos, sendo que uma é 6,8. Olha só, ele derrubou a primeira garrafa, 6,8. Agora, qual a quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter a pontuação de 7,55? O que eu vou fazer? Uma garrafa é 6,8. Marca ela para nós já aqui, ó. Tá marcado. Eu vou pegar 7,55 e subtrair 6,8. Então tá aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. Então observa, o minuendo, 5 menos nada, vai dar 5. Agora, o 5 aqui do minuendo, ele é maior do que o subtraendo, então eu vou ter que pedir emprestado. Então, pede emprestado 1 aqui, do 7, né? Fica 15 menos 8, vai dar 7. E aqui deixa de ser 7, virou 6. E 6 menos 6, nada. Ou seja, 0,75. Espera aí. Ele fez um jogo, derrubou a garrafa 6,8. Mas ele marcou 7,55. Qual a quantidade máxima de garrafas? Observe que se derrubar outra garrafa com o mesmo valor, não conta. Então, espera aí. 0,75. Tem garrafa 0,75? Tem aqui, ó. Então, se ele derrubar só essa aí, 0,75 mais 6,8 já dá a pontuação. Mas está perguntando a quantidade máxima. Tem outra garrafa com esse equivalente a isso? Observe que isso aqui é 75 sobre 100. Tem 75 sobre 100? Não, mas tem 75% aqui, ó. 2 garrafas. Quando as garrafas forem iguais, equivalentes, não conta a pontuação só de uma. Vamos para o lado de cá. 0,75 nós vimos lá no slide anterior, que é o mesmo que 3 sobre 4. Tem 3 sobre 4? Tem. Que é o mesmo, se eu multiplicar por 2, 3 vezes 2, 6. Aqui, ó. 6 sobre 8. Já foi aqui, ó. Aliás, 6 sobre 8. Foi mal. Não é essa. 6 sobre 8 é essa aqui, ó. Foi mal, pessoal, perdoe-me. Não é 6,8. 6,8 já foi, mas não é essa fração. 6 sobre 8 tá aqui, ó. 6 sobre 8. Observe que se eu multiplicar por 3, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12. Também tem outra garrafa aqui, ó. Tem mais garrafas que equivalem a esses valores? Olha, 34% não, 3,4%, 4 sobre 3 também não, 4,3 também não. Então, pera aí. A primeira garrafa derrubada foi 6,8.
Depois, ele tem que derrubar 0,75 em pontos. Se for igual, não conta mais de uma garrafa, só uma. Qual a quantidade máxima de garrafa? Então, quantidade máxima que dão 0,75, 1 em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, mais azul que foi derrubada, 6. Então, nós vamos ter aqui a letra E, 6 garrafas. Observe a semelhança da questão do Enem 2019 com a questão 2015. Lá em 2015 veio cartas de baralho e aqui veio pinos de boliche. Então, aqui foi derrubado o primeiro pino 6,8, né? Então, ao subtrair 7,55 vezes 6, menos 6,8, sobra 0,75. A quantidade máxima de garrafa que ele derrubou para obter a pontuação é, quando você obtém frações equivalentes, não só conta uma. Então, máximo, essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a 5 mais uma, 6. Está aqui a alternativa de letra E. Questões do Enem semelhantes, olha aí, bem parecidas, com a mesma habilidade para resolução. Tudo certo, pessoal? Então, por hoje é isso, por essa aula. Tem mais aulas de matemática, vamos em frente.